Olha, a história que a gente vai desvendar hoje é daquelas de cinema, sabe? É sobre reinvenção. A gente vai ver como um executivo, no auge da carreira, largou tudo para começar do zero. E o motivo? Uma falha, uma lacuna que ele percebeu no mercado. Essa é a jornada do Alexandre Silva, e mais do que isso, é sobre como ele pegou algo super complexo e transformou em algo claro e direto ao ponto. Pensa bem, o que faria alguém, um executivo de sucesso, no topo, simplesmente jogar tudo pro alto e começar de novo, aos 44 anos de idade? Essa é a pergunta-chave aqui. O que leva uma pessoa com carreira consolidada, estabilidade financeira, prestígio, a arriscar tudo? É isso que a gente vai entender agora. Para a gente ter uma ideia do tamanho da mudança, vamos olhar para essa linha do tempo. Em 2011, ele sai de uma carreira executiva, daquelas de 6 dígitos, em gigantes como Nestlé e PepsiCo. Pula para 2019. Ele está se formando em Direito, com 44 anos, cercado de colegas que podiam literalmente ser filhos dele. 2 aninhos depois, em 2021, ele não está nem procurando emprego, ele está criando um. Ele funda um escritório de advocacia com os próprios filhos. E para fechar com chave de ouro, publica um best-seller. Quer dizer, cada um desses passos já é uma demonstração de uma coragem absurda, né? Ok, mas por quê? Qual foi a faísca que acendeu tudo isso? Acontece que durante os 20 anos que ele passou lá no topo do mundo corporativo, o Alexandre sacou que existia uma espécie de jogo secreto, um jogo oculto dos impostos que a grande maioria das empresas nem sonhava que existia. Vamos entrar agora na seção 1 para entender que jogo é esse. O que ele viu foi basicamente um sistema de 2 pesos, 2 medidas. Pensa assim, de um lado você tem as megacorporações, os gigantes, que usam o sistema tributário como se fosse uma alavanca, uma ferramenta para crescer ainda mais rápido. E do outro lado, a maioria dos negócios, dos empresários completamente perdidos no meio da burocracia, pagando muito mais imposto do que precisavam e por quê? Simplesmente por falta de informação, de orientação. Ele olhou para isso e pensou, isso não é só uma desvantagem, isso é quase uma injustiça. E aí ele foi procurar informação, né? E o que ele encontrou foi de chorar. O conteúdo sobre impostos no Brasil se dividia em 2 categorias, e as duas eram praticamente inúteis para quem tem um negócio. De um lado, aquele juridiquês que só outro advogado entende, cheio de termo técnico, impossível de ler. Do outro, que ele chamou de notícia requentada. Sabe, aquele conteúdo que só diz, mudou a regra tal, mas não te dá nenhum contexto, nenhuma análise e muito menos diz o que fazer a respeito. No fim do dia, nenhum dos dois ajudava a tomar uma decisão de verdade. Beleza, o problema estava na cara. E a solução? Como ele partiu para a ação? É isso que a gente vai ver agora, na seção 2, como Alexandre deixou de ser um executivo frustrado para se tornar uma autoridade no assunto, construindo literalmente uma ponte por cima desse abismo de informação que ele encontrou. E a estratégia dele foi muito inteligente. Ele não se contentou em só abrir um escritório. Não, ele atacou em várias frentes. Virou CEO do próprio escritório, sim, mas também se tornou autor de best-seller, apresentador de podcast e uma voz super relevante nas redes sociais. Percebe? Uma coisa alimenta a outra. Ele criou um verdadeiro ecossistema para construir a autoridade dele. E o resultado disso? Vamos falar de números, que aí a coisa fica séria. Primeiro, a audiência que ele construiu. Mais de 270 mil pessoas acompanhando o trabalho dele. E o mais legal, isso foi orgânico. Gente que chegou e ficou por causa do valor, da qualidade do que ele entrega. E essa audiência, claro, não é só um número. Ela se converte em negócio. Mais de 1.000 empresas, 1.000, já foram atendidas pelo escritório dele. É a prova de que quando se constrói confiança com o conteúdo, o resultado vem. E não pensem que é algo só local, de uma cidade ou estado. Não. O escritório dele atende clientes em 14 estados do Brasil. Isso mostra que o problema que ele identificou é real e afeta a gente no país inteiro. Essa citação aqui, ela mata a charada. Ela explica o porquê dele ser tão diferente. Ele viveu dos dois lados. É isso. Ele não é só um advogado teórico. Ele foi executivo. Ele sentiu na pele a pressão de bater meta, de fechar a conta no fim do mês. E ele entende o sistema por dentro. Essa combinação de quem entende do negócio e entende da lei, isso é raríssimo. E é aí que está o ouro. Bom, a gente já entendeu quem é o Alexandre e por que ele fez essa virada toda. Agora vamos mergulhar no como. Como ele faz isso na prática? Na seção 3, a gente vai dissecar a principal ferramenta dele, a newsletter Tribal Talks News. E a promessa é essa aqui, ó, estratégia pura, sem jargão, sem filtro. E ainda tem a entrega.
toda terça-feira, pontualmente às 7h07 da manhã. É direto ao ponto, respeito total pelo tempo de quem tá lendo. O próprio horário já passa uma mensagem de disciplina, de foco, né? E a estrutura da newsletter é simplesmente genial. Olha só, radar tributário. Basicamente, um alerta sobre o que vem por aí para ninguém ser pego de surpresa. Na minha mesa, ele pega casos reais, anônimos, claro, e mostra o que deu certo e o que deu errado. É como aprender com a experiência dos outros. O que está pegando fogo? Aqui ele pega a notícia da semana e traduz o que ela significa para o seu negócio. E não para por aí. Ele ainda fala de tendências de mercado, de tecnologia, de inteligência artificial. Ou seja, não é uma newsletter, é um verdadeiro briefing de inteligência para a tomada de decisão. E por que isso funciona tão bem? Porque ele quebra as regras do jogo. Aquele conteúdo chato, jurídico, financeiro, ele faz o oposto. Primeiro, ele dá opinião, ele não fica em cima do muro. Segundo, ele mistura tudo, imposto com tecnologia, com gestão, porque na vida real é tudo conectado. Terceiro, é curto e direto ao ponto. Ninguém tem tempo para textão. E quarto, tem personalidade. Não é aquele texto frio sem alma. É a voz dele ali. Certo. Mas no final das contas, o que isso tudo gera? Qual é o impacto real dessa clareza toda na vida de quem tem um negócio? É isso que a gente vai fechar agora na seção 4. E olha só os benefícios. A mudança de chave é gigantesca. Imposto deixa de ser só um custo, um problema, e passa a ser uma alavanca estratégica. É sobre economizar horas de pesquisa, é sobre antecipar uma crise antes que ela exploda. É aprender a fazer as perguntas certas para o seu contador, para o seu advogado. No momento como agora, com reforma tributária acontecendo, ter essa visão clara não é um luxo, é uma vantagem competitiva absurda. É o que te coloca na frente. Para fechar, a história toda do Alexandre nos deixa com esta provocação. Pense um pouco. Na sua empresa, a informação que circula é uma alavanca real para gerar lucro, para tomar decisões melhores? Ou é só uma fogueira de vaidades? Aqueles relatórios bonitos que ninguém lê, aquelas reuniões que não levam a lugar nenhum, só para parecer que as coisas estão acontecendo? A resposta para essa pergunta pode de verdade definir o futuro do negócio. E essa é a grande lição por trás da estratégia de Alexandre Silva.